dando início, né, na noite de hoje, no estudo de número 28, chamado As Funções do Cristo Encarnado, né? Nós temos dedicado no módulo 3 da Escola de Discípulo, né, do Seminário Teológico de Base da Escola de Discípulo, a estudarmos basicamente Cristologia, né? A entendermos um pouco mais sobre a natureza, né, do sacrifício de Cristo, o que implicava desde a eternidade até a sua encarnação, seu ministério e, finalmente, a sua morte e ressurreição. Nós já temos falado, né, nas últimas aulas, sobre alguns pontos muito importantes. A última delas, nós falamos sobre a pessoa, né, do Cristo encarnado. Nós vimos que a sua divindade é absoluta, que a sua humanidade ela é perfeita, e da sua união hipostática, né? Falando sobre como esse mistério de Deus ele é fundamental para a nossa fé, quando nós entendemos que Cristo ele é 100% homem e 100% Deus, né? Ele não era meio homem ou meio Deus, ou 100% Deus e nada de natureza humana, não. Pelo contrário, ele era 100% homem e 100% Deus. E isso faz toda a diferença no nosso entendimento da nossa fé e daquilo que Cristo fez. Boa noite, Wellington. Seja bem-vindo. Pai, meu irmão. E aí, nós vamos tratar hoje sobre esse estudo chamado O Cristo Encarnado, e nós vamos ver basicamente como o Cristo ele é, obviamente, diferente de tudo que já tinha sido manifesto em termos de ministério, em termos de vida e poder de Deus manifesto aos homens, né? A gente já tinha visto profetas, tínhamos visto sacerdotes, tínhamos visto reis, né? Tínhamos visto no sentido da humanidade, como tinha visto, né? Conforme relatado no Antigo Testamento. Pai Sil, seja bem-vinda. E nós vamos ver... Pastor, boa noite. Boa noite, querida. E nós vamos ver como Jesus ele é, na verdade, a manifestação de diversas dessas facetas, vamos dizer assim, e como ele concatena, né, nele três ministérios poderosos, fundamentais: o de profeta, o de sacerdote e o de rei. Mas eu vou pedir ao Léo para orar, para nós iniciarmos nessa noite. Pode orar, Léo, para que nós possamos iniciar a nossa aula. Em nome de Jesus. Pai, venho te pedir, Senhor, para essa aula de hoje, Senhor, que possa tocar nos nossos que o Senhor possa tocar no coração do pastor para dar na palavra de paz para a gente, de sabedoria, Senhor. Que todos, no final dessa aula, Senhor, possa sair abençoado. Em nome de Jesus, Senhor. Boa aula para todos. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Então, nós estamos aqui hoje com esse intuito, né, de trabalharmos justamente essa, vamos dizer assim, essa nossa visão a respeito de Cristo, né? Deixa eu só organizar aqui, abrir minha Bíblia e a gente vai entrar na aula propriamente dita. Só um minuto. Deixa eu abrir. Pronto. Aqui, pronto. Então, a gente vai entender, né, de que maneira que nós podemos entender compreender como profundo, né, era a manifestação do Cristo encarnado. Nós já tínhamos visto, como eu falei na introdução, ao longo de toda a história, né, da humanidade, a manifestação de alguns ministérios manifestos ou impulsionados, por assim dizer, pelo poder do Espírito Santo. Contudo, em Cristo nós vimos algo totalmente diferente, né? Enquanto no Antigo Testamento, de maneira geral, né, ela apontava, né, vamos dizer assim, né, para a manifestação desses ministérios. Chegando em alguns momentos, nós temos o acúmulo, né, dessas funções. Então, você via no Antigo Testamento, por exemplo, você via Samuel, que era profeta, era sacerdote e era juiz, por exemplo. Você viu a manifestação, né, de Davi como rei, né, e também ministro, né, sacerdote, ministro de louvor, manifestando, né, os dons de administração de louvor. Então, assim, você tem ao longo de todo o Antigo Testamento sempre o apontamento, né, vamos dizer assim, para esse tipo de ministério conjugado. Mas em Cristo,
nós vamos ver a união perfeita de três grandes ministérios, né? Cristo como profeta, né? O Cristo como sacerdote e, não, por fim, não menos importante, Cristo como rei. Então, ao longo da história bíblica, a gente vai ver ter essa percepção, mas na manifestação, vamos dizer assim, do ministério de Jesus, nós vamos ter definitivamente essa concatenação desses ministérios, nessa união desses ministérios. E talvez o livro que expresse melhor, ou com certeza expressa melhor isso, é o livro de Hebreus, que vai tratar justamente dessa manifestação de Cristo nessas três esferas, como profeta, como rei e como sacerdote, ou como profeta, como sacerdote, como rei, de maneira muito perfeita e, vamos dizer assim, única, né, na história de toda a humanidade. Eu vou colocar aqui a apostila para que a gente possa olhar e vou pedir ajuda para que nós possamos ler a apostila em conjunto, né? Então, as funções do Cristo encarnado. Alguém pode ler para mim? Não precisa ler as passagens, tá? Somente o texto e depois nós vamos voltando aí em relação às passagens. A apostila eu não consigo ler, porque é muito pequenininho. Eu vou colocar aqui maior, então, peraí. Melhorou? Melhorou. Uhum. Então, vamos lá. Cristo como profeta. Oi? Cristo como profeta, né? Começa Cristo como profeta. Sim, Cristo como profeta. A designação de Cristo como profeta. O AT prévia e Conseguiu? Saiu? Saiu da tela. Tá, peraí, deixa eu organizar aqui, que eu acho que eu mexi. Vamos de novo. Ok. Acabou correndo aqui a apostila. Agora sim, tudo bem? Dá para ler? Só aumenta um pouquinho. Cristo como profeta. Pronto, vamos lá. Cristo como profeta. O AT. Uhum. Isso, agora. Agora foi. É difícil. Quando eu ler aqui, eu vou mexendo, vai te atrapalhando. Agora eu não vou mexer mais. Pronto. Ok. Amém. O AT prevê a atuação de Jesus como profeta. É identificado no NT como tal, e também como rabi. O próprio Jesus afirmou ser um profeta e entregava aos homens a mensagem de Deus, assim como faziam os profetas. A atuação de Cristo como profeta. Jesus proclamou a mensagem de Deus pela pregação e pelo ensino. Para isso, Jesus aproveitava as sinagogas e ambientes ao ar livre, quando não tinha um local fechado disponível. Sua pregação era repleta de ilustrações, Sua pregação era repleta de ilustrações, diferente dos seus escribas e fariseus. Sua pregação possuía autoridade. Deixa eu parar um pouquinho aqui para a gente falar um pouquinho por cada item, né? Então, o que a apostila está dizendo é basicamente o seguinte, né? Jesus, ele deixa eu colocar aqui o compartilhamento e acho que vai ficar melhor agora para mim falar com vocês. Jesus, como profeta, né? Ele tinha claramente, né, ao longo do seu ministério, essa estruturação da forma como ele agia e por isso ele era reconhecido como profeta de Israel, né? Então, o Antigo Testamento ele previa essa atuação de Jesus como um profeta, como está escrito em Deuteronômio 18, e a identificação dele no Novo
Testamento como tal, né, como está escrito em Atos, e também como mestre, né, como rabi ao longo do seu ministério. Mais do que isso, o próprio Jesus ele afirmou ser um profeta, né, e entregava aos homens a mensagem de Deus, assim como faziam os profetas. Ou seja, a gente vai ver textos áureos como Mateus 24, por exemplo, onde Jesus está falando a respeito das coisas que haveriam de vir, sobre a manifestação dos últimos dias, de como que seria o final dos tempos, de como que isso aconteceria, né? A respeito da sua vinda, a respeito de Israel como um todo. Então, Jesus ele atuou não somente como um mestre ensinando, mas como um profeta claramente identificado como manifestava, era manifesto um ministério profético no Antigo Testamento. Então, assim como Isaías, Jeremias, enfim, os profetas que são listados no Antigo Testamento, eles falavam da parte de Deus e entregavam aos homens mensagens que vinham da parte de Deus. O próprio Cristo fez isso durante todo o seu ministério, né? Quando nós vemos isso de maneira mais detalhada, nós entendemos que essa função era fundamental não somente para a testificação do seu ministério, mas como a demonstração de que Jesus estava plenamente no controle de tudo aquilo que haveria de se manifestar, tanto na vida dos seus discípulos, quanto na vida da humanidade, né? Na vida de cada um de nós de maneira geral. E a gente pode ver aqui isso manifesto em Mateus, capítulo 24. Eu vou abrir aqui para nós lermos e vou compartilhar a tela com vocês. Um minuto. Está bastante lenta hoje aqui minha internet, por isso que eu estou com um pouco de dificuldade. Pronto. Deixa eu começar aqui uma outra apresentação para nós vermos. Então, por exemplo, o texto de Mateus 24, ele é um texto poderoso nesse aspecto, né? E diz o seguinte: Jesus saía do templo, e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar a construção do templo. Você está vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, e tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados e trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha de todas as nações, e então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam aqui para os montes. Quando estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar dela alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Orem, como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para aquelas que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhe disser: Vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Veja que os avisei antecipadamente.
Assim, se alguém lhe disser, ele está no deserto, não saiam, ou ele está dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se juntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra se levantarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos de 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando vierem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. E eu lhes garanto que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras jamais passarão. Quando o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até um dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando em um moinho, um será levado e outra deixada. Uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia que virá o seu Senhor. Mas entendam, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá uma hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhe que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponha que esse servo seja mau, diga a si mesmo, meu senhor demora. Então comece a bater em seus conservos e comer e beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia que ele não espere, numa hora que não sabe. E ele o punirá severamente, lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Bem, Mateus 24, ele é um dos textos mais poderosos a respeito das coisas que haveriam de vir, e principalmente daquilo que Jesus estabelece, nós chamamos como o sermão profético de Cristo a respeito das coisas que haveriam de vir. Esse texto, obviamente, outras passagens, né, ao longo do Novo Testamento, como a mulher de Samaria, Jesus falando que ela estava com um marido e aquele não era o marido dela, ela já tinha tido outros maridos, enfim, uma série de passagens ao longo de todo o Novo Testamento aponta para esse sacerdócio, a designação de Cristo como profeta, a sua atuação como profeta e, obviamente, a partir daí, a confirmação, que é o que a gente vai falar mais daqui a pouco, sobre a confirmação das profecias, né? Então, de maneira clara, Jesus ele fala aqui sobre alguns blocos de grandes eventos, né? E é importante que a gente entenda isso, já que eu citei o texto. Aqui Jesus ele começa a fazer uma profecia, né? Ele sai com os discípulos do templo e ele chega, né, até o templo. Só para a gente, deixa eu compartilhar a tela aqui, que eu acho que fica bem legal quando a gente tem a telinha, né, de desenho, fica bastante dinâmico. Deixa eu abrir uma Jan aqui para a gente poder falar sobre isso que a gente está dizendo aqui. E aí, deixa eu apresentar uma tela. Pronto. O que Jesus está dizendo, né? Então, a gente está falando aqui sobre o sermão profético de Mateus 24, tá? Que ele é visto em Marcos, ele é visto em Lucas, né? Ele vai se reproduzindo ao longo do Novo Testamento nos livros sinóticos, né? Então, só para a gente lembrar, os livros sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas, tá? João é não sinótico. O que é sinótico?
eles relatam, são relatos dos mesmos eventos sobre pontos de vista diferentes, né? Então, é como se por exemplo, o Léo e o Ellison estivéssemos vendo aquilo acontecer, né? Por exemplo, Jesus falando desse sermão profético, e aí Léo registra esse momento, obviamente, respeitando as características do Léo, inspirado pelo Espírito Santo, o Ellison de uma forma também desse mesmo momento e eu de uma forma. Então, Mateus, Marcos e Lucas registram dessa forma. Já João, ele é um evangelho que ele é focado no Cristo, no verbo que se fez carne, né? Da manifestação do amor de Deus no mundo, né? O texto áureo de João é João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, João tem um caráter exploratório dessa natureza, né, de Cristo como uma manifestação do verbo, né, do amor entre nós, enquanto os três outros evangelhos vão relatar esses momentos. Então, só para que a gente entenda aqui de maneira clara sobre o que nós estamos falando. Considerando que a gente tem uma linha do tempo aqui, onde a gente tem, né, aqui Gênesis e no final Apocalipse, né? E aqui no final Apocalipse, nós temos no Antigo Testamento 39 livros, né? Então, mais ou menos, vou dividir mais ou menos assim, 39 livros no Antigo Testamento. Nós já falamos sobre isso também aqui na escola. E 27 livros no Novo Testamento. Então, no total, na Bíblia protestante, também já falamos sobre a questão da diferença entre a Bíblia protestante, né, e a Bíblia católica, dos livros apócrifos, né, que foram adicionados, e pedaços de texto que foram adicionados após o fechamento do cânon. Então, nós temos 66 livros ao todo. Mais ou menos, e eu vou pegar aqui, a gente vai ter aqui grandes pontos, né? Então, nesse ponto aqui, a gente vai ter alguns pontos importantes. Vou colocar aqui. Você tem Moisés aqui nessa parte, né? Vamos colocar aqui, de libertação do povo de Israel. Só para a gente ter uma referência aqui do que eu estou dizendo, para vocês entenderem do que Jesus está falando e como Jesus está falando. Deixa eu recuar um pouco aqui para 50%, 100%. Então, você tem Moisés nessa linha do tempo. Você tem aqui, só estou colocando os marcos, tá? O levantamento do último juiz. Quem é o último juiz? Você tem lá Sansão, você tem vários juízes. O último juiz, ele é Samuel. Samuel, por que eu estou citando Samuel? Porque Samuel é o primeiro apontamento daquilo que nós chamamos de um ministério triplo, né? Samuel, ele era juiz, ele era sacerdote e ele era também profeta. Então, Samuel é um tipo, né? Quando nós falamos que o Antigo Testamento, ele aponta, né? Deixa eu reduzir aqui um pouco. Ele aponta de maneira efetiva para aquilo que é... Vou até colocar aqui para a gente ter essa referência. Para aquilo que é a cruz de Cristo, né? Então, o Antigo Testamento ele vai sempre apontar, né, através tanto dos ministérios quanto das figuras, né, os sacrifícios do Cordeiro, enfim, pelo pecado, sempre para a pessoa, para a cruz de Cristo, que é a grande divisão nessa estrutura. Então, o Antigo Testamento aponta para Cristo, o Novo Testamento fala de Cristo. Então, tudo converge em Cristo, né? Por isso que a gente canta lá no louvor do Morada, né? Para entender que a tempestade é ele, é tudo sobre ele, porque sempre foi sobre Jesus. Então, Samuel é esse marco aqui nessa estrutura. Logo em seguida, nós temos Samuel sendo substituído por desejo do povo pelo rei Saul, e logo depois do rei Saul, Deus levanta um rei segundo seu coração, que é o rei Davi. Tá? Quando Davi ele sobe, ele ascende ao trono junto também antes com o rei Saul, há uma unificação. Nós tínhamos as 12 tribos de Israel, então você tinha lá as 12 tribos vivendo de maneira espaçada, né? Assim, cada tribo cuidava da sua própria estrutura e
seguiam aquilo que estava por Deus estabelecido. Quando vem a consolidação do reino de Israel, quando é levantado o rei Saul, você tem uma unificação dessas tribos agora debaixo de um reinado. E esse reinado ele é consolidado, né, de maneira poderosa na pessoa do rei Davi. Depois do rei Davi, imediatamente, aqui, ó, Salomão é levantado rei. E qual era a promessa, qual era o desejo do rei Davi? Lembra? Davi queria construir um templo, uma casa para Deus. Ele falava, olha, não preciso tudo bem que eu construa, que eu habite num palácio e o meu Senhor continue habitando numa tenda. Porque aqui em Moisés e Levíticos é dado, até eu colocar aqui que é importante, aqui é dado, né, o tabernáculo. Né? Que era o tabernáculo? Era uma tenda dividida. Nós já vimos aqui em Santo, Santo dos Santos, né? Santo e Santíssimo, e a parte do pátio ali, onde havia a manifestação, vamos dizer assim, dos cultos e ofertórios e ofertas de sacrifício a Deus dentro do tabernáculo. Então, quando você entende, né, sobre essa estrutura, quando chega nessa parte aqui da história, Davi ele quer fazer não mais que Deus habite num tabernáculo. Então, o tabernáculo era uma estrutura aproximadamente assim, né? E aí, de cada lado ficava 3 tribos, né? Ou 11 tribos e 2 meia-tribos, que José não tinha tribo, né? Cada tribo era um filho de Israel, de Jacó. José era o único que não tinha uma tribo. A tribo de José se dividiu em 2 meia-tribos, tribo de Manassés e Efraim. Então, o povo cultuava aqui tinha lá o Santo dos Santos, tinha o Santo Lugar, tinha um pátio, e o povo cultuava aqui, oferecia sacrifício. E é o que Davi fala, olha, eu não estou satisfeito, porque eu estou morando num palácio e eu gostaria de construir um templo, né, para o meu Deus. E aí Deus se agrada dessa decisão, porque Deus não pediu, né, é algo que nasce no coração de Davi, e Deus faz uma série de promessas a Davi, diz, olha, sua descendência vai se sentar eternamente no trono, por isso Jesus é filho de Davi, porque em Cristo Jesus, Deus, o Senhor, cumpre a promessa que é feita a Davi, que a descendência dele sentaria eternamente, né, no trono, por isso Jesus, ele é rei, nós estamos falando do ministério profético, ele é profeta, e nós já vamos falar aqui sobre, ou na próxima aula, enfim, se der tempo, ele também é sacerdote. Ele senta eternamente sobre esse trono de justiça por causa dessa promessa, obviamente por ele ser o rei, mas Deus também cumpre nele a promessa que havia feito a Davi. E aí Salomão, ele diz, olha, mas você tem muito sangue nas mãos, você matou muito, eu vou dar paz durante o reinado do seu filho Salomão, e Salomão vai construir, eu vou permitir que Salomão construa o templo. E esse templo é construído, e daí vem a célebre frase, né, da Shekinah de Deus descendo, né, sobre o templo, que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Significa que a glória do templo, né, de Salomão era maior do que o tabernáculo. Então, tem toda uma desenvoltura. Em resumo, Salomão ele faz o que é condenável aos olhos do Senhor, se prostitui, né, casa-se com muitas mulheres, se prostitui, permite que seja levantado altares dessas mulheres, elas cultuavam outros deuses. Ele faz uma série de alianças políticas nesses casamentos, e ele permite que sejam levantados altares de outros deuses em Israel. Enfim, o povo se prostitui. E aí, no reinado do seu filho, eu posso errar o nome aqui, me escapou a memória, mas eu acho que é Jeroboão. Pois, se alguém puder pesquisar para mim, realmente fugiu agora a memória, eu acho que é Jeroboão. Do seu filho, alguém pesquisa, por gentileza, o filho de Salomão, que sucede ele. Tá sobre júdice aqui, até eu confirmar que escapou agora na minha cabeça aqui o nome dele. Mas do seu filho, o que acontece? Ele mantém, Deus diz que por conta do pecado de Salomão, o povo se separaria. Então você tem ali, aqui é o Mar Mediterrâneo, né? A botinha da Itália, a gente sempre fala sobre isso, né? Ali a volta do Mar Mediterrâneo, mais ou menos por aqui você tem o Egito, e aqui você tem hoje o que seria o território de Israel. Essa faixa aqui é a que hoje nós conhecemos como a faixa de Gaza, né?
que era ali os filisteus habitavam naquele local, né? E essa era o território que Israel acaba conquistando nessa estrutura. E quando há a divisão por conta do pecado de Salomão, de Jeroboão, que mantém a carga tributária sobre o povo fala assim, olha, tem muito imposto, e a gente precisa ter um alívio, enfim, ele não tem muito tato, ele fala, não, então, se meu pai cobrava 10, eu vou cobrar 20. Ele aumenta essa carga, a divisão do reinado. Quando tem essa divisão aqui, né, você tem agora um reino do norte e o reino do sul. O reino do sul, a capital, Jerusalém. Jerusalém. E o reino do norte, capital, Samaria. Quem fica aqui no reino do sul? A tribo de Judá e Benjamim. Quem fica no norte? As outras demais tribos. 9 tribos mais 2 meia-tribos. Ficam aqui. 9 mais 2 meia-tribos. 2 meia-tribos. Ficam lá em cima. E aí, a partir daqui, você vai ver os profetas, né? Falando, profetizando. Você vai ter os profetas sempre mais concentrados no reino do sul, profetizando para Judá, mas profetizando também algumas vezes sobre o reino do norte, né? Ao longo do tempo, até que mais ou menos 700 e pouco, tá 700 antes de Cristo, o reino do norte cai para a Síria. Quando esse povo cai para a Síria, qual era a política, né, de conquista dos assírios? Invadir o lugar e misturar os povos. E aí misturava, casava, fazia toda aquela mistura, né, sanguínea para enfraquecer a cultura do povo que eles haviam conquistado. E por isso você vai ver até os dias de hoje, Israel, né, o país hoje, Israel, o povo judeu não consegue traçar mais a linhagem das 12 tribos, porque nessa conquista aqui ela se perdeu. Se perdeu essa linhagem das 12. Quem é realmente descendente sanguíneo, puro, né, vamos dizer assim, se é que pode ser falado assim, foi perdido, eles não conseguem mais identificar. E por isso você vai ver no Novo Testamento toda uma resistência aos samaritanos, né? Parábola do bom samaritano, a mulher samaritana, porque esse povo era considerado impuro, já não mais puro como o povo que tinha permanecido no Reino do Sul. E aí, em 500 a.C., 500 e pouco antes de Cristo aproximadamente, né, cai para a Babilônia, para o rei Nabucodonosor, cai o Reino do Sul. E aí é que é o problema, e eu estou falando sobre isso para chegar em Mateus 24. Quando esse cai aqui em 500 a.C., quando há a queda aqui, que aí a gente vai ver o exílio, né, falados em Daniel, o primeiro templo que é construído, o primeiro templo que é construído aqui, que é o templo pelo rei Salomão, ele é destruído aqui. O templo ele é destruído aqui na queda para o rei da Babilônia, para Nabucodonosor. Então, a partir daqui, né, a gente tem aqui uma visão do templo sendo destruído. O templo aqui ele é destruído. E aí você vai avançar no tempo, aqui em Esdras e Neemias, já à volta do cativeiro, em Esdras, uma reconstrução do templo, só que de um templo bem menor do que aquele que tinha sido construído por Salomão. E esse templo aqui é o mesmo templo que está aqui no tempo de Jesus. E é sobre esse templo que Jesus está falando em Mateus 24.
quando ele fala, olha, tá vendo aqui esse templo? Eu digo para vocês que não sobrará, não ficará pedra sobre pedra, não restará pedra sobre pedra. E ele fala assim, olha, vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Ele garante que não ficará aqui pedra sobre pedra e serão todas derrubadas. E aí os discípulos começam a ficar inquietos porque isso era um trauma muito grande no povo de Israel. Eles tinham perdido aqui, nessa altura aqui, eles tinham perdido aqui o seu templo. Imagina o seguinte, você crê no Deus verdadeiro, Deus é com você, a Arca da Aliança é perdida aqui, eles tinham tido várias vitórias, teoricamente, eles veem tudo isso, teoricamente não, eles veem tudo isso sendo levado. A arca é perdida, é tudo destruído, o ouro é levado, o templo é queimado. Então, isso era um trauma, porque foi o auge da corrupção e da, vamos dizer assim, do abandono, entre aspas, de Deus lavou as mãos em relação ao povo de Israel. Falou, olha, vocês são rebeldes demais. Deus simplesmente entrega eles para o seu próprio pecado, para o seu próprio opróbrio, e aí tem misericórdia, estabelece ali com Esdras e Neemias de novo esse povo, e eles conseguem com muito custo, né? Lembra de Neemias? Eu não posso descer agora, porque a obra que eu estou fazendo é muito grande, né? Ele reconstrói Jerusalém, os muros e o templo, e esse templo é esse templo que nós estamos vendo aqui, em 33, mais ou menos, depois de Cristo, que é quando o ministério de Jesus estabelece. Quando Jesus aponta para esse templo, Jesus está falando, olha, esse templo vai ficar pedra sobre pedra. E aí Jesus começa, nessa série de sermões proféticos, né? E a gente está falando do Cristo profeta, a estabelecer o que haveria de acontecer. E quando Jesus começa a tratar disso, né? Ele fala aqui, e eu vou retomar o texto para nós podermos pegar. Deixa eu pegar aqui que eu pedi para vocês olharem o filho de Salomão, mas acho que ninguém conseguiu. É Roboão, né? Jeroboão não sim, que é Jeroboão. É Roboão, tá? Estou corrigindo aqui agora. O filho aqui de Salomão é Roboão, sim, ele é Jeroboão. É Roboão. Então, quando há essa queda, né, dessa estrutura aqui, desse tempo, isso gera um trauma gigantesco, né, na vida do povo de Israel. E Jesus começa a falar aqui, nesse momento, sobre isso. Ele, olha, vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Ele lhe garante que não ficará aqui pedra sobre pedra e serão todas derrubadas. Tendo Jesus se sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, e em particular disseram, dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda no final dos tempos. Porque eles ficam meio que em pânico, né? E aí Jesus começa a falar sobre isso. Olha, cuidado que ninguém engane. Muitos vão dizer aqui, olha, sou o Cristo, enganarão a muitos. Nesse momento aqui, o que Jesus começa a fazer é estabelecer esse sermão, essa profecia, né, que ele trata aqui, que ele começa a entregar. Em Mateus 24, ele vai tratar sobre alguns pontos, né? A gente pode, nessa profecia, ele vai tratar de maneira muito grande sobre duas conversões. Ele está falando, obviamente, né? Eu não consigo fazer. Transparente, pronto. Ele vai tratar aqui de maneira específica sobre o povo judeu. E ele vai tratar aqui também sobre a igreja, sobre a sua vinda. Ele vai tratar dessa maneira nesse texto de Mateus 24. Ele está tratando aqui sobre duas coisas. Ele está falando algo que era profetizado para o futuro desses discípulos e algo que ele está tratando na igreja. Então ele vai falar, olha, muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, ganharão a muitos. Ele está falando de maneira geral. Vocês ouvirão rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. E haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Jesus está fazendo uma profecia geral dos sinais da sua volta. Então eles entregarão para serem perseguidos e condenarão à morte, vocês serão odiados por todas as nações da minha causa. E naquele tempo muitos ficarão escandalizados, se trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, ainda da igreja. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho será pregado a todo mundo como testemunho de todas as nações.
E assim, aí ele começa a falar aqui, quando vier o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, que ele entenda, então que estiverem na Judéia fujam para os montes. Perceba que ele está falando de maneira abrangente sobre o mundo, sobre o evangelho pregado a todo mundo, e ele entra agora em algo específico. Ele fala, olha, quando você ver o sacrilégio terrível que falou o profeta Daniel, no lugar santo, que ele entenda, então os que estiverem na Judéia, ele começa a falar de Deus, fujam para os montes, os que estiverem no telhado da sua casa, não desça para tirar dele coisa alguma, quem estiver no campo não volte, como serão os dias terríveis, aquelas graves que eles tiverem aumentado, e ore para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado. Né? Obviamente, nós, a igreja, não guardamos o Shabat, o sábado. Ele está dizendo assim, para que não aconteça no inverno, nem no Shabat, né? Nem no dia do descanso, que era algo inerente aos judeus, porque haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Serão dias que não fosse abreviado, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos serão abreviados. E o que ele está falando aqui nesse ponto específico? Vou voltar lá. Pessoal, vocês estão comigo? Está todo mundo aqui comigo? Amém? Se tiver, sim, amor. Vocês abram, por favor, porque estou dando bastante informação, mas é importante para você ver como Jesus era um profeta. Eu vou falar de cada ministério, mas como Jesus era um profeta poderoso. Poderoso. Jesus está falando aqui de coisas que são poderosas, que somente um grande profeta de Deus, e o próprio Deus, no caso, poderia profetizar sobre essas coisas. E aqui, mais ou menos em 33, você vai ter aqui em 70, o que Jesus está falando aqui? Em 70, aqui. Em 70, depois de Cristo, tá? Depois de Cristo. Essa profecia que Jesus está tratando aqui, nesse pedaço que eu falei com vocês, ela se cumpre. Nesse período aqui, tá? Então, aqui, nesse momento, essa profecia de Jesus se cumpre. Porque o que acontece em 70 depois de Cristo, e tem até algumas seitas que acabam trabalhando isso, e vocês precisam entender para tomarem cuidado, porque começa a falar, a volta de Cristo já aconteceu, e assim, tem uma série de heresias que são muitas das vezes vinculadas em relação a isso. Então, você tem um templo aqui, e aí em 70, deixa eu pegar aqui depois de Cristo, né? Acontece uma revolta, né? Dentro de Jerusalém, dentro do povo de Israel, eles se levantam, né? Em revolta contra a autoridade romana. Lembra que Jesus ele é morto, não é isso? Os romanos estão ativamente. Os romanos tinham cercado e tomado Jerusalém, tinham tomado a cidade, e eles estão presentes todo o tempo no Novo Testamento. Você lê os evangelhos, você vê os guardas pretorianos prendendo Paulo, o Pôncio Pilatos lá lavando as mãos para Jesus. Então, você tem um poderio, um domínio romano, né, que faz parte de algo que Paulo chama de plenitude dos tempos. O que é plenitude dos tempos? É o momento exato Jesus para a vinda de Cristo. Paulo chama isso da plenitude dos tempos. É um momento que não havia nem antes e nem depois, um momento tão propício e ideal para que Jesus estivesse vindo. E aí tem uma série de questões que eu não vou entrar agora, mas o poderio romano era um deles. Roma, quando assume, o que ela faz? Ela pacifica as regiões onde ela basicamente, todo mundo conhecido é dominado pelos romanos. E ela coloca paz nas estradas, você consegue viajar sem ser roubado, sem ser morto. Há um intenso comércio entre as cidades, comerciantes se espalham, uma língua comum, né, que era o grego, coné. Você tinha moeda comum, você tinha uma série de variáveis desse contexto que propiciaram a explosão da igreja nesse momento. Porque quando você estuda a história da igreja no Novo Testamento, a partir do Novo Testamento, você vai ver que assim, o evangelho ele é alastrado igual a fogo dentro de um mato seco, ele lambe todo mundo conhecido. Por quê? Porque o Senhor, lembra, nós estamos fazendo carta de novo mundo. Paulo fala, olha, nenhum de vocês lembra do sangue azul que eu falei lá em 1 Coríntios, quem estava na igreja nas pregações carnal mundo vai lembrar. Ele fala assim, vocês ficam achando que um é melhor, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, escolhendo quem tem sangue azul, quem é o melhor discurso, quem é melhor isso, porque eles vinham de uma escola sofista de discurso. E aí Paulo fala, mas vocês estão
privilegiando sangue azul, mas ninguém de vocês era assim. Pelo contrário, vocês são as coisas loucas desse mundo. Deus chamou as coisas loucas desse mundo para envergonhar aquelas que se acham alguma coisa. E por que eles eram as coisas loucas? Porque na plenitude dos tempos, o evangelho se alastra nas camadas mais pobres, nas camadas de comerciantes, de carroceiros que faziam todo o comércio. Então, começa em Jerusalém, vai se propagando por todo o mundo até então conhecido. Isso Paulo chamou de plenitude de tempo, mas não é o foco agora do que eu quero tratar, mas para que vocês entendam como é que o tempo em que Jesus veio foi perfeito, nem antes nem depois. Foi suficiente para você ter uma base ainda do Antigo Testamento bastante presente nos judeus, e Paulo começa a igreja, os apóstolos começam a igreja a partir dos judeus. Jesus, junto os 12 discípulos que eram judeus, por causa da base do conhecimento do Antigo Testamento, mas a partir dali, com o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, o Senhor expande o reino de maneira absurda, a ponto de nós vermos em Atos, né, os homens perseguindo, né, nós falamos sobre isso, né, sobre aqueles que homens que estão perturbando o mundo, né? A frase é: esses homens estão perturbando o mundo e chegaram aqui também. Então, homens, deixa eu pegar aqui até qual é a passagem para a gente pegar. Em Atos 17, é isso mesmo. Atos 17 fala sobre isso, né? Que quando e esses homens viram o resto do mundo de cabeça para baixo, né? Esses homens viraram o resto do mundo de cabeça para baixo. Então, quando o Senhor, a gente estudou lá na Carta de Novo Mundo também, para a Carta dos Tessalonicenses, quando o Senhor estabelece isso, ele vira o mundo de cabeça para baixo, literalmente. E aí o que acontece em 70 depois de Cristo? Tudo aquilo que Jesus tinha profetizado. Nesse momento, há uma levante de uma revolta em Jerusalém, e aí o general Tito, ele cerca Jerusalém nesse momento, tá? Aqui os apóstolos vieram morrendo, né? Ao longo do tempo, aqui Paulo morre em 63 a.C., Pedro mais ou menos 65, se eu não me engano, antes de Cristo. Os apóstolos já estavam mortos, o único vivo ainda era o apóstolo, provavelmente o apóstolo João, se eu não me engano, mas já preso em Patmos, enfim. E aí, o que acontece? O general Tito cerca Jerusalém, e aí o final desse cerco é o seguinte: o imperador Tito ele retoma Jerusalém sem disparar nenhum tiro não tem canhão naquela época, né? Era aquelas catapultas com pedras, nada. Ele só cerca e mata o povo de fome dentro dos muros da cidade. E a estratégia que Tito usa é terrível. Por isso que Jesus fala de coisas que nunca se viram, aberrações que nunca se viram antes. Porque o que Tito faz? Ele simplesmente pega, se você tem aqui, vamos dizer, aqui, né? Aqui é o território lá da cidade, com os muros, ele cerca tudo isso aqui com o seu exército e fica ali acampado. Alguém pulou o muro, tentou fugir, ele matava, empalava e colocava numa cruz. Pulou aqui, ele matava, empalava e colocava numa cruz. Então a pessoa ficava com medo de fugir. Ficava todo mundo preso. E as pessoas foram terminando a comida a ponto de haver canibalismo dentro de Jerusalém. E aí Jesus, quando ele fala sobre as grávidas, né? Ele fala sobre se deu tempo terrível para grávida, um dos piores relatos que tem dessa época é que o que acontecia? Os homens mais fortes acabavam invadindo as casas e tomando os mais fracos. Então, se alguém sentisse o cheiro de cozido, né, de feijão, vamos botar nos dias melhores, alguém você fazendo alguma comida dentro dessa casa, as pessoas invadiam, te batiam, te matavam e comiam a sua comida. Era isso. E aí um dos relatos é que, num desses momentos, eles sentiram o cheiro de ensopado muito presente, e eles entram na casa dessa mulher para tomar a comida dela. E aí a questão, Flávio Josefo, que é o historiador, ele relata essa de forma muito profunda. Ele diz que o que tinha acontecido é que a mãe estava louca e tinha matado o seu bebê de meses e cozinhado ele para comer. E ela tinha partido o bebê vivo, né? Tinha partido o bebê e tinha colocado na panela para comer. E quando esses homens maus, né, terríveis, veem aquilo aquilo destroça definitivamente, a ponto de todos falarem na cidade sobre aqueles acontecimentos. Jogavam-se os cadáveres por cima do muro, né?
E aí, justamente nesse tempo aqui, o general Tito invade e destrói em definitivo o templo que tinha sido construído por eles de Neemias. E não fica pedra sobre pedra, conforme Jesus havia profetizado. Então, o ministério de Cristo, eu escolhi sermão profético em Mateus 24 porque ele é poderoso demais. Poderoso demais. Jesus fala para aqueles homens, olha, se tiver alguém em cima do telhado, nem desce para pegar nada. Quando você vê o sinal, foge. Foge, porque é melhor nem ficar. Não volta. Nem retroage, nem tenta, porque é algo que você tempos terríveis. E é isso que Jesus está falando aqui em Mateus 24. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para quem estiverem amamentando. Orem para que a fuga não aconteça no inverno nem no sábado, enfim. E aí, Jesus, ele continua o seu sermão profético, porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais. E ele começa a retomar a profecia para a igreja. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos foram abreviados. Se alguém lhe disser, veja, está o Cristo, ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas. Alguém dizer que está no deserto, não vá, dentro da casa, não vá. E ele começa a falar sobre a sua volta. Porque assim como o relâmpago sai do oriente para o ocidente, quer dizer, risca o céu, assim será a vinda do Filho do Homem, e onde houver um cadáver, eles se juntarão os abutres. E aí, imediatamente após a tribulação daquele dia, ele começa a falar das coisas do final dos tempos. O sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Né? E a gente vai ver durante várias passagens a Bíblia falando sobre como será terrível, né? O dia do Senhor, o chamado dia do Senhor. E esse dia ele é tão terrível que diz que nem o sol nem a lua terão coragem de dar, né, a sua luz, fugirão da face do Senhor, porque será a manifestação definitiva da ira de Deus, onde será executado o julgamento do trono branco de Apocalipse 20, e que não tem mais opção, não tem mais plano B. Será o dia da ira do Senhor, do derramamento da ira do Senhor e da execução do seu juízo. Ele diz que esses dias serão terríveis. E isso, por que eu faço questão de vocês entenderem como isso é importante? Porque isso muda a perspectiva de tudo que vocês vão ler na Bíblia. Né? Se você for lá em Malaquias, eu sempre falo sobre esse texto, Malaquias 3 normalmente é usado do gafanhoto, né, migrador, cortador, fala sobre dízimos e ofertas, mas e acabam esquecendo talvez a parte mais bela. Eu já falei pelo menos umas 2, 3 vezes aqui na escola de discípulos daquele texto. E esse texto começa, né, o Senhor falando para fazer prova de mim, trazer os recursos até a casa do tesouro, mas esse texto começa com o povo dizendo que é inútil servir a Deus, falando, olha, a gente serve a Deus e os ímpios prosperam, quem é mal prospera, a gente dá dízimo e não adianta de nada, a gente oferta e não adianta de nada, a gente continua aqui no perrengue, passando dificuldade, todo mês tem que juntar dinheiro para pagar a conta de luz e quase não consegue, mas essa é a reclamação do povo. E a gente está dizimando, e é inútil servir a Deus, e aí o Senhor fala assim, o Senhor interrompe e fala assim, duro é o seu discurso. Eu ouvi, duro é o discurso de vocês. Sejam fiéis no dízimo e nas ofertas, trazam o tesouro até minha casa e façam prova de mim se eu não vou abrir a janela dos céus para vocês. E ele começa a falar sobre isso. Mas a conclusão disso, porque ele fala assim, vocês dizem que é inútil servir a Deus. Mas naquele dia, que dia é esse? Nesse dia aqui. Naquele dia, no dia do Senhor, naquele dia, vocês vão ver novamente a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. Não é nesse mundo que você vamos ver a diferença, mas na maioria das vezes a gente nem vê. A gente passa tanta peleja, né? Eu estava até brincando com a minha esposa antes sobre isso, tanta peleja, tanta batalha. A gente é fiel nos dízimos e ofertas, e às vezes a gente não consegue ter a prosperidade da forma como nós esperávamos, né? De ter uma vida relativamente tranquila. A gente, no dia a dia, a gente acaba não percebendo, muitas das vezes, e essa é a verdade, eu sou muito transparente a respeito disso, a diferença entre servir e não servir, né? Nesse aspecto. Mas o Senhor fala, a diferença não é aqui para mim e para você. A diferença não é agora. A diferença é naquele dia. Naquele dia, vocês vão ver a diferença entre quem serve e quem não serve. Porque eu vou tratar vocês como o meu particular tesouro.
E Jesus ele está falando justamente sobre isso. Então aparecerá no sinal o Filho dos Homens. Ele começa a tratar sobre esse sermão poderoso, né? E manda eles guardarem. Ele segura que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam, que ele tinha profetizado sobre a derrubada do templo, sobre tudo isso que eu falei. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. E por que isso é importante como profeta? Como é que você testava um profeta no Antigo Testamento? Tinha uma regra clara. Se alguém profetizasse e não acontecesse, você tinha que matar apedrejado. Simples assim. Hoje a gente vê essa questão tão banalizada. Ah, é o profeta, é o profeta. A gente vê aí no YouTube, aí tem um monte, tem outro, um que foi apóstolo agora. Tem tanto profeta aí, Só que no Antigo Testamento, essa questão era a seguinte: se você profetizasse, profeta, profetizou e não cumpriu o que você profetizou, você era apedrejado. Então, a palavra do profeta, ela era firme, ela tinha que ser ativa, fundamental para o ministério profético. E Jesus ele afirma: o céu vai passar, a terra vai passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Porque eu sou o Senhor, eu sou o profeta, o ministério de profeta, eu sou o Senhor, e nada do que eu disse jamais passará. E é tão claro como isso é colocado. Pode falar, Léo. Eu vi aqui que você levantou a mãozinha. Léo? Léo, não voltou? Tá bom. Ele levantou a mão, qualquer coisa você abre o áudio aí e fala. Então, os céus e terra jamais passarão. Então, quando o dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão somente o Pai. Ele fala: minha vinda, ninguém sabe, nem eu sei. É uma decisão do Pai. O Pai é para a glória do Pai, é para a honra do Pai. Então, eu e meu Pai somos um e eu trabalho para a glória dele. Somente ele sabe. E aí ele fala um dos textos mais poderosos para mim, que é esse aqui. Ele fala assim: olha, assim como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando de casamento, até no dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que o dilúvio veio e levou todos. Assim acontecerá na vida do Filho do Homem. E esse texto ele é poderoso, e eu encerro com ele aqui a nossa aula hoje, porque Jesus aqui ele é muito claro sobre isso. E eu já falei algumas vezes sobre isso aqui na escola de discípulos. O que Jesus está dizendo é, olha, lá na época de Noé, Noé falava: olha, vai chover, vai vir um dilúvio. Nós já tratamos sobre isso, eu já preguei sobre isso. Né? Naquela época, se você for olhar lá em Gênesis e tudo, você vai ver que não havia, né, naquele momento, até então, chovido, porque a terra ela era regada por um orvalho, né, que saía, né, da terra, né, subia como se fosse um sereno, né, que vinha dali a partir da terra para regar a terra, né, para regar as plantas. E Noé ficava ali dizendo: olha, vai chover. E as pessoas, como nos tempos de Noé, casando, dando casamento, vivendo a sua vida, né? Indo para o shopping, fazendo as coisas. Não, tá bom. Não é... Talvez no primeiro momento alguém tenha acreditado, mas aí passou alguns anos, 10 anos, 20 anos, aí já não acreditou mais. 30 anos, 40 anos, 100 anos, né? 150 anos é o previsto, 149 anos e 10 meses, ninguém acreditava mais em Noé, falar: Noé tá doidão, tá construindo lá uma arca no meio do nada, um barco, e dizendo que vai chover, já tem 140 anos que ninguém vê essa tal chuva que ele está dizendo que vai vir, Noé não está batendo bem, 149 anos, 11 meses, 29 dias, e ninguém acreditava em Noé. E até que, quando 150 anos, a porta da arca se fecha, o dilúvio vem, e toda aquela geração, ela morre. Ela é condenada pelo dilúvio. E Jesus está falando isso, falando: olha, a minha vinda, lembra que eu falei aqui que tudo aponta para Cristo? Ele falou: a minha vida vai ser igualzinha. Tem 2024 anos, né? Que a igreja está menos, até 2.000 anos, 1990 anos, que a igreja está dizendo que Jesus vai voltar. A gente está pregando isso aí. O Senhor vai voltar. O Senhor vai voltar.
Jesus disse que ia voltar, ele era profeta. Toda a palavra dele se cumpriu e toda a palavra vai se cumprir. E ele disse que iria voltar como um relâmpago, cortando o céu, e haverá a vinda dele, a segunda vinda dele é real. E a gente está falando isso, pregando isso, falando, olha, se arrependam, se achegue o Senhor enquanto é tempo, se achegue o Senhor enquanto se pode, procura ele enquanto se pode achar. Porque vai chegar o momento que, assim como no dia de Noé, a porta vai se fechar. E quando a porta se fechar, não tem um plano B. Não tem uma segunda opção. Não tem uma segunda chance. Assim como nos dias de Noé, a igreja, como Noé, está dizendo assim, olha, Jesus vai voltar. O Senhor vai voltar. Mas por que vocês acreditam que ele vai voltar? Porque o Senhor disse que voltaria. E como profeta, nenhuma palavra dele será perdida. Tudo que ele profetizou se cumpriu. E isso vai se cumprir. E a gente está dizendo que ele vai voltar. E tem muita gente que ouve, alguns acreditaram, outros já não acreditam tanto. Estão até dentro da igreja, mas acabam vivendo uma vida paliativa, né? Em relação ao evangelho. Mas Jesus vai voltar. Ah, pastor, mas não, mas daqui a muito tempo ainda, né? Ficam procurando sinais. Jesus falou: olha, peraí, nem eu sei. Quem sabe é só o Pai. Mas eu vou vir como ladrão na noite. Menos esperar, eu tô aí. Pode ser agora, pode ser daqui a uma hora, pode ser amanhã de manhã, pode ser hoje ainda antes de eu terminar essa aula. E a igreja tem que estar preparada. Deixou-se de preparar a igreja para esse que é o fato mais importante. Jesus vai voltar. A preparação da igreja para isso é fundamental. E Jesus ele conclui aqui esse texto, né? E ele fala sobre isso, sobre a sua vinda. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem o seu Senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Ele manda um recado aqui para os ministros, de maneira geral. Fala, tem servos que Deus vai encaminhar, que ele vai encaminhar vai confiar os da sua casa para cuidarem da sua casa para dar alimento no tempo devido. E aí, feliz é o servo a quem o Senhor encontrar fazendo isso quando voltar. Cabe a mim, a você, como sacerdote no reino, como sacerdote universal do crente, nós já falamos isso, nós somos esses servos que fomos eleitos pelo Senhor para dar de alimento, para falar do amor de Deus, para dar a palavra que alimenta o homem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sairá da boca de Deus. Nós temos não só ser encontrados esperando a volta de Cristo, mas é nosso papel como igreja sermos encontrados na sua volta como servos bons e fiéis, entregando o alimento que é a palavra do Senhor, que é o evangelho do reino para toda a humanidade. Duas coisas que deixaram de se falar a respeito da igreja. A igreja não fala mais da sua preparação, de estar atenta à volta de Cristo, e o evangelho se tornou algo onde nós vamos ali, participamos do culto na igreja, ficamos um tempo, temos um momento bom, tomamos um café, batemos papo com o irmão, virou em muitas igrejas uma experiência quase de cliente, né? De cliente com as empresas. Tem pipoquinha, tem pipoqueiro, tem chicletinho, tá, mas e preparar a sua vida, meu irmão? E preparar a sua vida. E você viver naquilo que é esperado por Deus para a sua vida. Isso me importa. Isso me importa. Isso importa para mim e importa para mim também como eu vivo a minha vida. Isso é importante. Não é se a nossa igreja vai ter pipoquinha no culto, se tem cafezinho depois do culto. Isso é legal. Comunhão ajuda a gente a caminhar. Mas a gente tem que falar o que importa. O que importa é o seguinte, meu irmão, conserta a sua vida enquanto é tempo. Porque Jesus pode voltar e a porta vai se fechar, e como aquela geração, você vai morrer no dilúvio. Você vai morrer na condenação, no juízo de Deus sobre a sua vida. Isso precisa ser pregado. E você quer ser servo bom e fiel, na igreja hoje não fala mais sobre galardão. A Bíblia fala claramente que cada um vai ser recompensado lá no céu segundo as suas obras. Antigamente a gente falava, não, poxa, eu quero ter meu galardão,
né? Eu quero ter minha pedrinha, a famosa pedrinha na coroa das vidas que eu ganhei para Cristo. Hoje em dia, ó, vou para a igreja, pedir a minha bênção, receber do profeta, aleluia, desamarrar a minha vida. Jesus foi muito claro como profeta a respeito do seu ministério. Nós precisamos estar em relação clara de quem nós somos, do que Jesus nos entregou. O Espírito Santo é comigo e com você. Nós somos cheios do poder de Deus. E como crentes, nascidos de novo, nós temos uma missão e um dever. O dever é estar preparado. E a missão é falar do amor de Deus para todos aqueles que precisam ouvir até que ele venha, até que ele retorne. Amém? Jesus abençoe a sua vida. Vou pedir hoje para o Ezequias. Ezequias, você está com o microfone? Se você puder orar, eu vou pedir para você orar. Não sei se você está no trabalho. Amém, pastor. Amém? Então vamos orar então para encerrarmos a aula. Senhor, amantíssimo Deus, eterno Pai. Pai, queremos te agradecer, Senhor, por estes momentos, Senhor, que podemos passar em tua presença, Pai amado, aprendendo, meu Pai, da tua palavra cada dia mais, Senhor amado. Senhor, eu quero agradecer pela vida de cada um que se fez presente, Senhor, que pôde participar, Senhor, de mais uma aula abençoada, Senhor, para a edificação de nossos corações, meu Pai amado, e aprendizado, Senhor, para que sim possamos, meu Pai amado, compartilhar, Senhor amado, com os necessitados, com o próximo, Senhor, e para a edificação de nossas vidas, Pai. Pai, que o Senhor possa nos conceder uma noite abençoada, Senhor, e um dia maravilhoso, Senhor, para cada um. Senhor, essa é a minha oração, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Jesus te abençoe. Amém.